Bem, gente, vamos continuar aqui, né, a nossa aula de eletromagnetismo 1 e vamos terminar aqui essa parte de cálculo vetorial, da nossa revisão de cálculo vetorial, né? Então, a gente já definiu quem são os elementos dl, ds e dv. Além disso, a gente definiu quem são os fatores de escala, né, hi, hj e hk. E agora a gente vai completar com os operadores de derivadas, né? A gente fez as integrais também. As integrais de linha e as circulações, as integrais de superfície e o fluxo e as integrais de volume. Certo? Não faz sentido falar em volume fechado porque estamos em 3 dimensões. Faltaram as derivadas. Então a primeira coisa nas derivadas é a gente vai definir um operador que nós vamos chamar de operador del. E vai ter este símbolo aqui. O que é o operador del? O operador del ele é uma derivada espacial. Por que isso é importante? Porque agora nós temos três coordenadas, né? Coordenadas x, y, z, r, θ, ou ρ, φ, z. Então as nossas derivadas agora não serão derivadas temporais, elas serão derivadas espaciais. E aí, a derivada espacial, a gente vai utilizar este operador para defini-la. E este operador vai ser o quê? A taxa de variação. Se eu multiplico ele, por exemplo, por um escalar, vamos dizer que eu estou multiplicando por uma função escalar u. U é uma função escalar que depende de x, a posição x. Né? Então, se eu estou fazendo a derivada dessa função escalar utilizando este operador del, o que eu estou fazendo? Eu estou derivando u em cada uma das três direções. Então, eu vou dizer que o resultado dessa operação aqui, ó, del u, certo? Essa derivada de u vai ser quem? Vai ser três componentes nas direções AI, AJ e AK das derivadas de u em função do comprimento em I, J e K. Ou seja, del u, del comprimento na direção I, del u, del comprimento na direção J, mais del u, del comprimento na direção K. Então, eu estou fazendo uma derivada espacial, mas é preciso lembrar que eu não estou derivando em relação a componente, eu estou derivando em relação ao espaço, certo? Então, portanto, eu derivo em relação ao incremento de L e não em relação à minha coordenada IJK. Obviamente, pela regra da cadeia, se eu tenho del U, del Li, eu posso expandir isso aqui de que forma? Eu posso expandir isso como del U, del I, porque isso aqui eu posso calcular de fato, né? E aqui eu vou ter del I, del Li. Então, pela regra da cadeia, eu posso fazer essa expansão. Como a gente sabe que Li é Hi vezes a minha coordenada I, então, portanto, dLi vai ser igual a Hi, que é uma constante, ela sai, vezes di. Então, portanto, esta derivada aqui é 1 sobre Hi. Certo? O meu del I, del Li é 1 sobre Hi. Então, eu posso dizer que o meu del U é igual a AI vezes 1 sobre Hi, del U, del I. Veja a diferença aqui. Aqui eu estou derivando em função do comprimento e aqui eu estou derivando em função da variável, né? Como U vai ser definido em função das variáveis, é mais útil utilizar essa forma aqui. Então, AJ vezes 1 sobre HJ, del U, del J, mais AK, 1 sobre HK, del U, del K. Essa derivada espacial a gente chama de gradiente de U. Gradiente de U. E por que ele é tão importante? Porque esse gradiente ele aponta na maior direção de crescimento de U. Então imagine que eu tenho aqui, por exemplo, um campo definido em duas componentes, x e y. E esse campo cresce nessa direção aqui, por exemplo. Eu estou desenhando as linhas isométricas desse campo escalar. Para onde vai apontar o gradiente? O gradiente vai apontar na direção de crescimento.
Então ele aponta, ó, nessas direções aqui. Mais na frente, nós vamos ver que existe uma relação direta entre uma série de componentes, entre uma série de variáveis vetoriais e escalares, né? A mais clássica delas é a relação entre o potencial elétrico e o campo elétrico. Eu desenhei na ordem contrária, né? O potencial elétrico V e o campo elétrico E. O potencial elétrico, ele cresce na direção contrária para a qual aponta o campo. Certo? Então, portanto, o campo elétrico vai ser menos o gradiente de V. E a gente vai deduzir isso lá na frente, né? Mas existe aqui uma relação, ó, direta. Então, se essa função aqui fosse um potencial elétrico, a função em preto fosse o potencial elétrico, essa função em vermelho seria menos E. A gente precisaria só apontar E no sentido contrário, tá? Então, esta definição aqui já é o gradiente de U. Lembre-se que o gradiente é o quê? O gradiente é o campo vetorial que aponta na direção do crescimento de um campo escalar. Certo? Então, um outro exemplo que a gente pode dar. Imagine que dentro de uma sala existe um ar-condicionado. Então, a sala vai ter temperatura variável dentro desse espaço mais próximo do ar-condicionado. A gente vai ter... Deixa eu até desenhar isso. Né? Vamos imaginar uma sala e aqui eu tenho um aparelho de ar-condicionado no cantinho. Então, o que a gente vai ver a temperatura? Qual vai ser o comportamento da temperatura? Aqui a temperatura vai estar mais fria e as zonas de temperatura vão aumentando conforme você vai se afastando do ar-condicionado. Então aqui, por exemplo, sei lá, vai estar a 18 graus, aqui vai estar a 19 graus, aqui vai estar a 20 graus, aqui vai estar a 21, 22 e 23. Vamos colocar assim, né? Para onde vai apontar o gradiente dessa função? Aponta na direção de crescimento. Então o gradiente aponta nessa direção. Então, espero que esteja dando para entender que o gradiente vai ser um campo vetorial associado a um campo escalar. O gradiente é esse campo vetorial, né? Então, se eu consigo expressar matematicamente essa função t, que é a temperatura, ela vai depender da posição x, eu tenho um gradiente de t, eu vou até botar em verde aqui, ó, para ficar mais claro a relação entre eles. O gradiente de t é, obviamente, também a função do espaço e é uma função vetorial. A gente pode, a partir dessa definição geral, encontrar quem são os gradientes para cada uma das três representações, certo? Então, para coordenadas, gradiente, né? De novo, você não precisa copiar nada disso porque está tudo lá nas notas. Então, o gradiente de U em coordenadas cartesianas vai ser... vamos lá, vamos olhar. Então, 1 sobre H1, 1 sobre HJ, 1 sobre HK. Então, é AX del U del X mais AY del U del Y mais AZ del U del Z. O gradiente em cilíndricas será A ρ del U del ρ mais A φ vezes 1 sobre ρ del U del φ mais AZ del U del Z. E no caso para coordenadas esféricas, o gradiente de U será AR del U del R mais a θ 1 sobre R del U del θ mais a φ, é o mesmo aqui, né? Só que por conta da conversão, 1 sobre R seno θ del U del φ. Certo? Então, esses são os gradientes. Lembrando, o gradiente é o campo vetorial que aponta na direção de crescimento espacial desse campo escalar U. Ok? Então, o operador del nada mais é do que este operador aqui que a gente definiu para fazer essa derivada espacial. Existem outras duas funções que são extremamente importantes. A primeira delas é o divergente.
O que é o divergente? É o fluxo por unidade de volume. E infinitesimal. De novo, né? A gente tem a dedução completa lá nas notas de aula, então eu sugiro que vocês leiam lá, porque está muito mais completo, certo? Mas o que eu estou querendo calcular aqui no divergente? Se dentro de um espaço eu tenho um espacinho infinitesimal, certo? E esse espaço infinitesimal tem comprimentos o quê? DLI, DLJ, DLK. E aqui dentro eu tenho um certo fluxo de A, por exemplo. O meu divergente de A vai ser igual ao limite do fluxo de A quando o meu volume V tende a zero, né? Quando o meu volume tende a zero, e é o fluxo por unidade de volume quando o meu volume tende a zero. A gente vai representar, né, esse divergente de A dessa forma aqui. A gente vai dizer que ele é o del produto interno A. E aí a gente pode encontrar aqui a nossa versão geral, ele está definido lá nas nossas notas de aula, mas vamos lá. Quem é o limite desse volume, né? O limite do volume vai ser, obviamente, 1 sobre dV. Então, é 1 sobre esse dV aqui, que a gente pode escrever como 1 sobre HI, HJ, HK, vezes DI, DJ, DK. Isso multiplicado pelos fluxos, né? Só que o que acontece? Os fluxos infinitesimais, quando a gente leva esse cara aqui para o infinitesimal, quem é que vai ser o fluxo? Deixa eu colocar aqui o... Tá, só um momento. Então, é isso aqui vezes o fluxo infinitesimal em I, mais fluxo infinitesimal em J, mais o fluxo infinitesimal em K, né? Ou seja, eu estou calculando o fluxo de A separando pelas coordenadas, tá? Dividido pelo volume infinitesimal. Então, quem são esses fluxos, né? O fluxo de I é quem? É a derivada parcial em relação a I, a própria componente I, do meu valor do fluxo, né? Então, quem é o fluxo? É o valor da componente do meu campo, certo? Então, esse meu campo A, né? O meu campo A é definido por AI, AI mais AJ, AJ mais AK, AK. Então, essa componente AI multiplicado pela área, né? Então, se eu estou em AI, a minha área vai ser HJ, HK, nas outras duas direções, DJ, DK. Certo? Então, esse cara daqui é o meu fluxo. Então, eu posso simplesmente retirar... sim, isso aqui na direção DI, né? Então, eu posso retirar essas questões aqui de dentro, posso retirar tudo isso de dentro da minha derivada e vai ficar a derivada parcial em relação a I de AI, HJ, HK vezes DI, DJ, DK. Então, a dedução completa está lá, mas aqui, só para a gente ser breve, esse DI, DJ, DK, quando a gente multiplica aqui, ó, vai cancelar nos 3, certo? E aí o meu divergente de A vai ser 1 sobre HI, HJ, HK, que multiplica derivada parcial em relação a I de AI, aí agora vai ser cruzado, por quê? Porque eu estou calculando o fluxo. AI, HJ, HK, ou seja, a componente em I multiplicado pelo fator de escala nas outras duas direções, multiplicado pelo valor da superfície, né? Mais del J, AJ, HI, HK, cruzado novamente, JIK, mais del K, AK, HI, HJ. Então, essa é a forma geral do divergente. Note que o divergente é uma função escalar, né? Nós não temos aqui nenhum vetor, tá? Nada disso aqui é vetorial.
tá? Essas componentes AI, AJ e AK são as componentes do vetor, são escalares, tá? Então, essas derivadas aqui vão resultar em um valor escalar. Quem que é o divergente para coordenadas cartesianas? Então, para cartesianas, a gente sabe que HI, HJ, HK é igual a 1. Então, vai ser simplesmente o divergente de A é igual a del AX, del X, mais del AY, del Y, mais del AZ, del Z. Então, ficou bem simples, né? Porque todo mundo é igual. Para coordenadas cilíndricas, o que a gente tem? Então, meu 1 sobre HI, HJ, HK, que são os fatores do volume aqui, né? Vai dar o quê? Vai dar 1 sobre ρ, porque só HJ é diferente de 1. Então, isso aqui vai multiplicar. Vamos lá. Então, AI, no caso I aqui, ó, é o próprio raio ρ. Então, derivada de Aρρ. HJ é igual a ρ, então vai ser del ρ Arρ, derivado parcialmente em relação ao próprio ρ. Mais, segunda componente, então aqui ó, vai ser a J, HI e HK são iguais a 1, então vai ser simplesmente del Aφ, del φ. Del Aφ, del φ. Mais a terceira componente, então a terceira componente vai ter também um ρ aqui, ó, certo? Que vai ter um ρ, del, quem? AZ vezes ρ. Deixa eu colocar o ρ na frente, né? Já que eu estou colocando aqui na frente. Ρ AZ del Z. Note que, se você para observar, o ρ não depende de Z, né? Ele é constante aqui, então eu posso retirar esse cara da integral, da derivada, e colocar ele para fora. Então eu posso dizer que isso aqui é del AZ dz vezes um ρ aqui na frente. E aí, como eu tenho um ρ aqui fora, eu posso cancelar. Então, eu reescrevo toda essa expressão fazendo simplesmente del AZ. Aqui eu tinha 1 sobre ρ, né, da frente que eu distribuí, e aqui eu também tenho 1 sobre ρ. Essa é ou não é a expressão do divergente que vocês já conhecem lá de cálculo 3? Né? Eu espero que seja. Então, esse resultado aqui vai ser o nosso divergente nas coordenadas cilíndricas. E nas coordenadas esféricas, o que a gente tem? O divergente de A vai ser volume, certo? Lembre-se que o divergente é por unidade de volume, então, portanto, volume. Então, 1 sobre r ao quadrado seno θ, que é a multiplicação dos três fatores de escala em coordenadas esféricas. Vezes, aí vamos abrir lá. Aí vai ser quem? Derivada de... Aqui o primeiro é o próprio r, né? Del r de... Então aqui vai ser a r. HJ é r e HK é r seno θ. Então, de r ao quadrado seno θ a r. Mais derivada parcial em relação a θ de quem? Então, AI é 1, HK HI é 1, HK é R seno θ, então vai ser R seno θ a θ. R seno θ a θ. Ok. R seno θ a θ, dθ, então a última vai ser em relação a φ. HI é 1, HJ é R, então vai ser R a φ del φ. Então, del R a φ del φ. Novamente aqui, ó, a gente pode fazer essas distributivas, certo? Então, o divergente de A, nesse caso particular aqui, ó, vai ser... Vamos ver a primeira. Então, a primeira componente vai sobrar R seno θ do lado de fora. Desculpa, R seno θ não, R ao quadrado, né? O seno θ aqui, ó, não depende de R, vai sair e vai cancelar com esse. Então, vai ficar R ao quadrado fora. E eu não posso tirar o R ao quadrado de dentro, porque R ao quadrado definitivamente depende de R, né? Então, não posso fazer essa derivada aqui. Então, tem que ficar dentro. R ao quadrado AR del R. Beleza, é a primeira componente. Mais
Vamos ver a segunda componente. Então aqui, ó, o R vai sair, o seno θ vai ficar. O R sai, cancela com um dos R's aqui. Então 1 sobre R seno θ, del θ, de quem? Né? Quem saiu aqui foi o R, então vai ficar seno θ a θ. Beleza, então essa é a segunda parcela. E a terceira parcela vai sair o R aqui e vai cancelar com o R de lá. Então 1 sobre R seno θ del φ a φ. Que faz sentido que ela tem que ser igual a essa aqui, ó. Essas duas têm que ser iguais. Certo? Apenas convertendo o ρ para R seno θ. Então, veja que aqui já não é mais tão simples de você decorar quem era R quadrado, quem era seno θ, quem não era. Mas quando você olha para essa expressão generalizada, é muito fácil de olhar aqui e entender o que está acontecendo. Vamos tomar um tempinho para olhar nisso aqui e realmente entender o que essa expressão quer dizer. O divergente é o fluxo por unidade de volume infinitesimal. Então, olha só, aqui ó, está o volume infinitesimal, sem o dI, dJ, dk, por quê? Porque cancelou aqui, né? Cancelou aqui com aqui. Cada componente dessa aqui ó, é a variação no fluxo em relação àquela coordenada. Quem é o fluxo? É o valor da coordenada multiplicado pelas conversões para poder dar a área, né? Lembrem-se que o fluxo ele vem de uma integral de área, tá? Então, portanto, eu vou ter esses fatores aqui para poder multiplicar e encontrar a área daquele elemento infinitesimal. Então, não é muito difícil de você entender de onde vem essa expressão e conseguir escrevê-la de novo. Já decorar essas expressões aqui, isso eu não acho tão interessante. Eu prefiro que vocês entendam esta, tá? E entendam de onde vêm esses fatores e, portanto, a partir disso, consigam deduzir aí quais são os valores interessantes. Por fim, nós vamos ver o último dos três operadores principais, né? Então a gente tem gradiente, divergente e o terceiro é o rotacional. Rotacional. E o rotacional é para o divergente, né? O rotacional é para a circulação, a mesma coisa que o divergente é para o fluxo, tá? O rotacional é a circulação por unidade de área. Circulação por unidade de área. Então vejam só, a gente definiu aqui, ó, o divergente como limite do fluxo quando o volume tende a zero, e o rotacional a gente vai chamá-lo de rotacional de A. A gente vai representar o rotacional de A como produto vetorial entre o operador del e o vetor A. Será quem? A soma das minhas circulações nas três direções. Então, portanto, eu vou botar I, J e K dos vetores A, I, J e K. De quem? Das minhas circulações por unidade de área. Então, o limite, quando essa minha área tende a zero, de 1 sobre essa área, mas essa área aqui nas direções I, J e K. Então, área I, área J, área K, da circulação do vetor. Então, circulação de L, de A, dl, em que esse L está em cada uma das três dimensões, né? Cada uma das três direções. Então, dá para a gente mostrar aqui que esse rotacional a gente consegue expressar por um determinante, né? Então, esse determinante, na sua forma generalizada, vai ser da seguinte forma: 1 sobre HI, HJ, HK, HI, AI, HJ, AJ, HK, AK, del, del I, del, del J, del, del K, HI, azão I, ou seja, componente, HJ, azão J, HK, azão K. Tudo isso está deduzido para vocês, eu não vou
rededuzir, já que esse já é um assunto de revisão, certo? Então, como é que a gente vai calcular esse cara daqui? A gente vai operar eles nesse sentido, na diagonal principal. Então, eu vou derivar em relação a j este argumento aqui. Então, quem é que vai ser minha primeira componente? Minha primeira componente vai ser 1 sobre HI, HJ, HK, vezes. Aí a primeira componente é HI, AI, del, HK, AK, del, J. Essa é a parte positiva de AI. Quem é a parte negativa de AI? Vai estar vindo aqui nessa diagonal, certo? Então, como ela está nessa direção, ela vai ter um sinal de menos. HI aí já está aqui fora. Quem? Del K, derivada parcial em K, de HJ, AJ, e por aí vai. Certo? Então, deixa eu fechar aqui. Essa é a primeira componente. E aí vai. Eu não vou mostrar para vocês todas, porque vocês já sabem isso aqui mais do que de cor. Certo? O importante que eu quero que vocês memorizem aqui é que o rotacional é a circulação por unidade de área. Ou seja, eu estou pegando uma superfície infinitesimal, estou calculando a integral fechada, integral numa linha fechada, é isso mesmo, a integral numa linha fechada de A dl sobre essa superfície aqui. Eu estou calculando dentro de uma linha e fazendo essa superfície tender a zero. A partir disso, a gente tem dois teoremas muito importantes. O teorema da divergência e o teorema de Stokes. O teorema da divergência afirma que o fluxo de um vetor, então A ds, pode ser visto como a soma no volume do divergente desse vetor. Isso faz muito sentido, essa coisa linda. Então pense que é o seguinte, lembre-se que o fluxo, vamos colocar aqui uma superfície fechada, que é encapsulada por que encapsula esse volume V. A gente viu a gente associou na última aula que se eu tenho aqui um elemento gerador de fluxo, o fluxo total, né, ao longo dessa superfície vai ter a ver com o fato de que foi gerado um campo no interior desse volume. Se eu calculo o divergente, quem é o divergente? O divergente é exatamente o fluxo por unidade de volume. Então eu estou integrando. Isso aqui é derivada do fluxo pelo volume e estou integrando isso no volume. Então essa integral que vai dar fluxo. Certo? Eu não defini o meu divergente como a integral do fluxo por volume e eu estou integrando isso no volume. Então naturalmente isso aqui vai ter que dar o fluxo. É bem intuitivo a partir da definição do divergente que o teorema da divergência é verdadeiro. Já o teorema de Stokes, que também é conhecido como o teorema do rotacional, esse aqui também é chamado de teorema de Gauss. E esse aqui é chamado de teorema de Stokes. Não confundir o teorema de Gauss com a lei de Gauss, ok? Lei de Gauss é outra coisa, mas que também é derivada do teorema da divergência. Tá? Mas aqui é teorema de Gauss ou teorema de Stokes. É a mesma coisa. Ele afirma que se eu somo, agora não no volume, na área, o rotacional de A, obviamente, isso aqui vai ter que me dar a circulação de A ao longo da linha L. Isso aqui também é bastante intuitivo, né? Aceitar esse teorema do rotacional, porque a gente definiu o rotacional como a derivada parcial da circulação em relação à área, né? Esse S aqui é de área, esse S horroroso que o professor de vocês desenhou é S de área. Então eu não defini o rotacional como
a circulação por unidade de área? Então agora, se eu integro esse rotacional ao longo de toda a área, eu, obviamente, tenho que encontrar a circulação ao longo dessa área. Isso aqui é extremamente importante, porque isso vai abrir o espaço para a gente criar as leis de Maxwell em cima desses dois teoremas. São teoremas matemáticos belíssimos, mas aqui nós vamos usá-los para encontrar essas relações. Ok? Então nós temos aqui as três operações principais. O gradiente. Quem é o gradiente? O gradiente aponta na direção de crescimento espacial, né? Na direção espacial de crescimento daquela variável. Quem é o divergente? O divergente é o fluxo por unidade de volume infinitesimal. E quem é o rotacional? O rotacional é a circulação por unidade de área. Ok? Bem, agora que a gente definiu esses operadores, existe um quarto operador que a gente chama de Laplaciano. Ele não tem esse nome por acaso, ele tem esse nome porque é este operador Laplaciano que a gente usa no Teorema de Laplace, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas o operador Laplaciano, ele não tem nenhuma relação direta, né, com o crescimento, com essas derivadas. Ele é simplesmente o divergente do gradiente. Ele é o divergente do gradiente. Vamos pensar um pouco sobre essa frase antes da gente decorar, certo? Ele é o divergente do gradiente. Então a gente coloca ele assim, ó, como del ao quadrado de u. E ele é o divergente do gradiente. Vamos pensar na primeira operação, o gradiente, certo? Vamos focar agora no gradiente. O que é o gradiente? O gradiente é uma função que aponta no crescimento de um campo escalar. Ou seja, ele leva de campo escalar. Quando eu faço a operação gradiente, eu estou fazendo a operação num campo escalar e gerando o meu gradiente de u, que é agora um campo vetorial. Ou seja, eu estou tirando aquela minha variável do domínio escalar e levando para o domínio, né, vetorial. Ok. Só que logo em seguida eu aplico o divergente. O que é o divergente? O divergente é o fluxo, que é um escalar, por unidade de volume, que é também um escalar. Então eu estou retirando do campo vetorial e levando para um campo escalar de novo. E aí eu vou denotar ele como del ao quadrado u, Laplaciano de u. Então veja que parada interessante. Eu pego um campo escalar, no final das contas eu estou pegando um campo escalar, e relacionando com outro campo escalar, através de uma operação que é intrinsecamente vetorial. Então, ele é intrinsecamente vetorial, mas, no final das contas, eu estou fazendo a relação entre dois campos escalares. Quer ver exemplos de campos escalares que a gente pode usar? Por exemplo, um campo ρV, que a gente chama de distribuição volumétrica de cargas. O que é a distribuição volumétrica de cargas? É uma função que descreve onde estão as minhas cargas elétricas. Outra função escalar é, por exemplo, potencial elétrico, V de x. Essa função é escalar. E essa função também é escalar. A gente sabe, vocês cursaram Física 3, vocês sabem disso, que essas duas funções escalares estão intimamente relacionadas com outra, que é o campo elétrico. Mas como é que eu posso fazer a relação direta entre elas duas? Eu posso usar o meu operador Laplaciano, que converte para vetorial e depois para escalar. E de fato a gente vai ver que a equação de Laplace ela vem diretamente dessas relações aqui, ó, das relações entre a carga e o campo e entre o potencial e o campo. Certo? Eu não quero adiantar muito porque isso vai ser assunto para as próximas aulas, mas eu quero que vocês tenham essa noção. Esses operadores não são só coisas desagradáveis que os matemáticos inventaram para nós, certo? São operações que relacionam as grandezas com a sua relação dentro do espaço. Então, a característica, por exemplo, do campo magnético, qual que é?
você tem uma corrente I, você já conhece a lei de Biot-Savart, eu já sei disso porque vocês já cursaram, e essa corrente I gera um campo magnético H, né? Esse campo magnético H, ele rotaciona em torno desse fio que gerou esse campo, né? Tem várias linhas aqui do campo H. Então eu sei que como esse campo rotaciona, para o campo magnético existirá algum tipo de relação que vai depender do rotacional, né, de algum campo aqui. Então eu já sei que essa relação rotacional vai apontar para os pontos geradores de campo. Então esse rotacional do campo vai apontar para os geradores de H. A rotação de H vai apontar na direção dos geradores, tá? Já o campo elétrico, ele se comporta de outra forma. O campo elétrico, ele diverge a partir das cargas, né? E a gente usa esse nome não por acaso. Porque, como tem esse comportamento de divergência, a gente vai chamar de divergente. Então, o divergente aqui do campo elétrico, eu vou colocar E, porque depois a gente vai introduzir uma outra variável, tá? Mas o divergente do campo elétrico vai apontar para os geradores de E. Aqui é rotacional de H, tá? Deixa eu só completar, já que eu botei aqui. O rotacional de H vai apontar na direção dos geradores de H. E o divergente de E vai apontar nos geradores de E. Isso porque simplesmente a natureza funciona dessa forma, certo? Essas são leis que a gente consegue observar, né, no universo. No universo. Então, quando eu tenho a presença de uma carga Q, aqui, essa carga Q resulta num divergente aqui de E. A partir desse ponto onde essa carga está presente. E a corrente I cria um campo rotacional em torno dessa corrente I. Então, portanto, o rotacional de H vai apontar na direção dos geradores de H. E o divergente de E aponta na direção dos geradores de E. Ok? Então, essas são as nossas relações que a gente já pode começar a tirar lá da matemática e relacionando isso com os campos que nós já conhecemos. Essas são funções que apontam na direção dos geradores. O gradiente aponta na direção de crescimento. Então existe uma relação intrínseca entre o gradiente e o potencial de um campo. O potencial de um campo vetorial. Ó, a gente deu esse exemplo lá na frente, ó, que é temperatura e o gradiente da temperatura, não é isso? Eu posso dizer que a temperatura é o potencial desse campo aqui, do campo gradiente da temperatura. Certo? Um é o potencial do outro. Então, sempre que a gente pensar em potencial, vamos estar pensando em gradientes. Sempre que a gente pensar em cargas, a gente vai estar pensando em divergentes. Sempre que a gente estiver pensando em correntes, a gente vai estar pensando em rotacionais. E quando é que a gente vai pensar no Laplaciano? Quando a gente estiver relacionando potenciais com cargas. E por isso que a gente utiliza essa dupla conversão. O gradiente, que liga potencial a campo, e o divergente, que liga campo a gerador de campo, que são as cargas. Certo? Então, o Laplaciano vai fazer uma relação direta entre carga e potencial. Ok? Eu não vou escrever aqui os Laplacianos, porque é simplesmente você repetir isso aqui, você substituir, você encontra quais são os Laplacianos para cada uma das três coordenadas. Isso é muito importante que você consiga encontrar, mas, sinceramente, não é importante que você decore, tá? Porque não vai haver nenhuma situação na sua vida em que você não vai poder ter acesso à sua internet ou ter acesso ao seu livro e encontrar qual que é o valor do gradiente ou do divergente. Eu, como professor, quando estou no presencial, entrego todas essas fórmulas para vocês porque eu não acho que conhecer essa fórmula, o decorar isso aqui, é uma habilidade que é útil para qualquer situação. Eu acho que isso aqui não é nada útil em nenhuma situação. O que é útil de verdade, é você ter a noção, você ter o feeling de para onde vai essa operação. O que faz a operação gradiente, o que faz a operação divergente, o que faz a operação rotacional e o que faz a operação Laplaciano
para que servem essas operações. Ok? Beleza, pessoal. Então, eu vou colocar aqui lá no Siga A para vocês as questões sugeridas para que vocês leiam. Eu vou colocar questões sugeridas para vocês fazerem a leitura, certo? Questões resolvidas. E vou colocar também questões para vocês resolverem e entregarem para mim como o questionário devolutivo 2 da segunda semana, certo? E isso vale para o cômputo da nossa presença, tá certo? Na quarta-feira nós vamos ter a nossa aula síncrona, certo? Se você está vendo do futuro, isso vale somente para o período 2021, 2020.2, tá? Se você está vendo isso do futuro, isso vai ser em outra aula, em outro momento, ok? Mas aí na nossa próxima aula síncrona, a gente resolve questões, discute e continua o nosso curso. Está certo? Então, desde já eu agradeço muito a presença de vocês e até a próxima.